nome é Davi Robson, sou professor e você está no nosso curso sobre a história da Bíblia. Nós nesse curso vamos estudar aquilo que chamamos de manuscriptologia, a história dos manuscritos bíblicos, a história dos textos bíblicos. No caso do Antigo Testamento, nós temos a história do desenvolvimento do hebraísmo, da língua hebraica, a história dos canônicos, deuterocanônicos, a história dos apócrifos, enfim, no caso do Antigo Testamento, uma vasta pesquisa ligada à questão da manuscriptologia do Antigo, que nós vamos estudar, ligados ao Novo Testamento, também essa mesma ideia, mas principalmente a ideia da cópia do texto, da preservação, como esse texto foi preservado e como ele chegou até nós. Algo que eu digo a você no início já desta aula é que hoje nós estamos muito próximos dos textos originais. É óbvio, uma carta, um papiro, que seria o papel na época do Novo Testamento, duraria aí no máximo de 40, 50, no máximo 100 anos, se ele fosse muito preservado. Então perceba que à medida que o tempo passa, as descobertas acontecem, o texto original fica mais próximo. O texto autógrafo ele vai se aproximando de nós à medida em que novas descobertas elas acontecem. Eu disse algo importante na aula passada para vocês e repito, inicio essa aula de hoje com esta afirmação. Jesus não falou ou não revelou tudo aos seus discípulos porque simplesmente os discípulos não estavam preparados para receber uma revelação maior de Cristo. Esta obra ela caberia ao Espírito Santo. E agora eu quero entrar num tema teológico importante. É a ideia de que toda a revelação de Deus ela é complementar. Uma complementa a outra, mas uma jamais anula a outra. Isso quer dizer que uma revelação ela vai se aperfeiçoando, ela vai se descortinando. A revelação de Deus ela é uma revelação chamada progressiva. Nós percebemos que Cristo ele vai trabalhar algo além da revelação do Antigo Testamento, progredindo para novos conceitos, novas ideias. Isso também nós chamamos de hermenêutica espiral. É a ideia de que a revelação de Deus ela vai se aprofundando na história cada vez mais, sem negar aquilo que já foi anteriormente revelado. Então preste atenção nesses conceitos iniciais. Então, obviamente, essa revelação de Deus ela é necessária a nós exatamente pelo nosso pecado, porque o pecado inviabiliza a nós chegarmos até Deus. O pecado tira de nós a possibilidade de uma comunhão com Deus. Portanto, nós afirmamos que a revelação ela é necessária. A revelação de Deus ela é necessária. É óbvio, nós não sabemos exatamente qual era a experiência anterior deste homem antes da queda, mas sabemos que o pecado trouxe então limites a esse homem com relação à sua comunhão com Deus. O homem passa a ter então limitações morais, espirituais, intelectuais. O pecado vai obscurecendo a visão humana com relação a Deus. Então, torna-se necessário um ato de revelação de Deus. Em segundo lugar, algo muito importante, a revelação de Deus é pessoal. Quando falamos sobre Deus e da sua revelação, nós estamos falando de um Deus que é pessoal, que se revela a pessoas, que se revela a um povo. Terceiro, a revelação de Deus ela é antrópica, porque ela se dá em linguagem humana. Isso nós chamamos de antrópica, aquela revelação que se dá num contexto, num ambiente, no limite capaz de ser compreendido pelo ser humano. E o último e mais importante ponto é que a revelação de Deus ela é encarnacional. Então estamos falando aqui da revelação em carne. A revelação em carne é a mais completa, é a mais perfeita, é a mais verdadeira e mais compreensível revelação de Deus ao homem. Portanto, nós temos várias revelações anteriores a essa revelação encarnada, encarnacional.
mas aquela que é mais perfeita, mais completa e atinge toda a perfeição e toda a plenitude de uma revelação é a revelação encarnacional. Por quê? Porque ela é a revelação do próprio Deus, da própria pessoa de Deus se encarnando e revelando-se como uma pessoa igual ao ser humano. Então, perceba que essa revelação não se trata de um meio de revelar-se, mas da própria pessoa revelar-se. Na hermenêutica, nós afirmamos que Jesus é o discurso de Deus. Jesus é a fala de Deus. Jesus é o Logos. Jesus é a palavra de Deus. Então, é Deus que fala, é Deus falando ao homem. Jesus é Deus falando ao homem. É o próprio Deus que discursa, que fala, que se revela ao ser humano por meio de Cristo. Jesus não é como um profeta que traz uma mensagem de Deus. Não. Assim, essa revelação encarnada viveu entre nós, andou entre nós, comeu entre nós, dormiu entre nós. Nós vimos as suas ações, as suas emoções, as suas reações, as suas atitudes. As pessoas viram como Deus é. De fato, a revelação encarnacional, ela é a mais perfeita, porque cada ato de Jesus é um ato de revelação perfeita do Pai. Então perceba que esta revelação que nós estamos entrando agora, a encarnacional, é uma revelação que não é só informativa, não é uma comunicação como uma revelação profética, é uma apresentação, é Deus se dando a conhecer, é Deus se apresentando a nós na nossa realidade encarnada. Deus nos falou pela história de Cristo. Cristo é o discurso de Deus. E assim, se Deus falou por intermédio de Cristo, que é encarnado o discurso de Deus, essa pessoa pode ser escrita, escriturada, anotada, guardada, preservada. Perceba, gente, que na manuscriptologia bíblica, os textos que tinham mais autoridade para a igreja que vai canonizar esses textos, são os textos que eram fidedignos historicamente. Textos que não tinham relação com a história não eram textos confiáveis. Perceba, por exemplo, o Evangelho de Tomé, que é um evangelho importante, mas que só tinha discursos. Não haviam citações históricas. Por esse motivo, Tomé, por exemplo, não entra no cânon do Novo Testamento. Perceba Paulo falando e citando mais de 500 testemunhas que viram Jesus em carne. Ora, qual é o sentido dessa citação paulina? O sentido é que esse texto ele é histórico e a Bíblia, hoje, como falamos, e também nos primeiros séculos, tinha como objetivo se colocar debaixo, sobre critérios históricos. Ela queria ser avaliada historicamente. Portanto, esse foi um dos critérios mais importantes para a canonização dos textos sagrados, a historicidade desse texto. E veja então que o que nós temos agora falando sobre os textos canônicos é a preservação derivada da revelação. A revelação, portanto, ela é um fato, mas que deste fato se deriva o registro desta revelação. Agora, a grande questão para nós é que se nós podemos chamar somente a ocorrência do fato como algo revelado, ou se o registro do fato também se torna revelado. Percebam a discussão teológica. Só o evento é revelado ou o registro torna-se revelado, exatamente porque deriva de uma revelação perfeita e encarnada de Deus. Mas podemos chamar então o texto que vem depois da revelação também de revelação, mesmo sendo esse texto posterior ao ato revelacional, pessoal, encarnacional. Podemos dizer que a Escritura trata de forma mais completa, inclusive,
desta revelação encarnacional? Ora, eu penso que sim. Uma vez que entendemos que Cristo não se revelou plenamente aos apóstolos, mas que a tarefa do Espírito era continuar esta revelação de Cristo para que os apóstolos pudessem discernir, compreender, ensinar de forma muito mais clara do que aquela forma que entenderam no ato da revelação. Era necessário a vinda do Espírito Santo para que eles pudessem discernir em perfeição a pessoa de Cristo. Nas últimas palavras desta aula, a revelação de Deus avança, progride, ela vai se complementando, ela vai se adensando e ela vai cada vez mais discernindo melhor e de forma mais perfeita, à luz do Espírito Santo, a pessoa de Cristo Jesus. E agora nós entramos num tópico importante, que é a inspiração bíblica. Na próxima aula, veremos os pontos mais importantes e essenciais ligados à inspiração do texto sagrado. Muito obrigado a você que assistiu essa aula, você que já está no nosso curso, já é meu aluno, e se você não é inscrito no nosso canal, fica aí o nosso convite. É um canal também usado para cursos teológicos, cursos bíblicos, que vão alimentar você numa boa teologia, numa teologia séria, numa teologia ligada aos nossos melhores teólogos e uma teologia que busca a glória de Deus, o conhecimento de Deus e a edificação da igreja. Então, se você não se inscreveu, se inscreva e seja muito bem-vindo e compartilhe dos nossos materiais.